Você reconhece esse homem? Se você não for um cracudo de política, a resposta provavelmente é não. E isso é estranho. O Sóstenes Cavalcanti já teve vários cargos importantes e já se envolveu em vários escândalos, mas de alguma forma ele consegue se manter discreto, quase anônimo na política nacional. Esse vídeo é uma tentativa de trazer esse nome à luz. Aliás, 2026 tá aí, hein? É hora da gente começar a conhecer essas figuras. Vem com a gente que esse é o Telescópio de hoje. Sóstenes Cavalcanti nasceu em Maceió em 16 de janeiro de 1975 e se formou em teologia. Num primeiro momento, ele se alinhou à esquerda. Ele foi parte da União Nacional dos Estudantes e fez parte dos movimentos estudantis que pediram o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Nessa época, ele nutriu uma amizade com Lindenberg Farias, hoje líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Ele chegou a trabalhar como secretário do Lindenberg no partido. Muitos dizem que, apesar do Sóstenes ter feito um giro de 180 graus no seu alinhamento político, a amizade continua até hoje. Essa virada política do Sóstenes aconteceu depois dele se tornar pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Sim, a igreja do Silas Malafaia. O Sóstenes começou uma verdadeira peregrinação entre partidos, passando pelo PSD, DEM e PSL, até chegar no PL, onde ele está hoje. Nesse caminho, ele foi parte da tropa de choque do Eduardo Cunha, pedindo o impeachment da Dilma. Queridos irmãos evangélicos de todo o Brasil, estou aqui na Câmara dos Deputados, onde acabamos agora com a Frente Parlamentar Evangélica. Depois de um dia de muitas tratativas, de muitas reuniões, nós emitimos uma nota da posição da bancada evangélica a favor do impeachment da Dilma. Ele também foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica e hoje é o líder da bancada do PL na Câmara. Ele também é considerado o porta-voz, para não dizer o poste, do Silas Malafaia na Câmara. Ok, já deu pra gente entender que ele teve e tem poder na carreira política. Mas e os escândalos, hein? A gente vai falar deles, mas depois uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Olha, eu não sei você, mas eu acordo de manhã e já penso como é que eu vou me cuidar. Pra pele, por exemplo, tem que passar protetor solar, ainda mais nesse verão louco intenso, né? Mas ó, não é só passar um creminho no rosto não. A proteção contra os raios ultravioleta tem que valer pro corpo também. E é aí que eu aposto na Insider. A linha InSculpt oferece proteção solar. É sério, proteção UV-UPF igual ao de um protetor solar 50. Você acredita nisso? Procura lá no site e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir descontos que podem chegar até a 30%, somando com os descontos da loja. E só hoje, no dia 5 de janeiro de 2026, você ainda ganha mais 10% de desconto se você pagar pelo Pix. Confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você ou para presentear alguém que você ama. Fica a dica, hein? E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que está assistindo e para Insider pela ótima parceria. O primeiro caso esquecido envolvendo Sóstenes é de um acidente de carro com uma vítima fatal. O acidente aconteceu às 13h25 do dia 15 de junho de 2022 na BR-040, na cidade de Cristalina, em Goiás. O Sóstenes dirigia um Toyota Corolla alugado e na altura do quilômetro 92 ele atingiu um Mitsubishi ASX enquanto cruzava a rodovia para ingressar na estrada estadual GO 436. As imagens do acidente mostram o carro destruído.
O Sóstenes não se machucou, mas no outro carro estavam Irma Diniz da Cruz, de 81 anos, e 2 de suas filhas. A Irma foi socorrida, mas acabou falecendo 15 dias depois, no dia 30 de junho. A sua certidão de óbito cita o politraumatismo, ou seja, as múltiplas lesões decorrentes do acidente, como uma das causas da morte. O boletim de ocorrência obtido pela equipe da agência pública cita o desrespeito à sinalização de trânsito por parte do Sóstenes, identificado no BO como condutor V1, como a causa do acidente. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a desobediência à sinalização de trânsito por parte do condutor V1, placa R1, parada obrigatória, presente no local. Segundo a ex-chefe de gabinete de Sóstenes, Andréa Desiderati, o deputado teria feito um acordo com a família para assumir as despesas decorrentes do acidente. A partir daqui, as coisas começam a ficar um pouco estranhas. A mídia local simplesmente não cobriu o acontecido. E quem é de cidade pequena sabe bem que esse tipo de ocorrência sempre vira notícia no jornal da cidade, né? Pois é, a primeira vez que o acidente virou assunto para jornalistas foi com uma matéria escrita por Derek Fernandes para o portal I24, quase 3 meses depois. Já naquela época, o Derek chamou atenção para o fato de que o acidente não estava sendo investigado nem pela Polícia Civil, nem pelo Ministério Público Federal, que deveria acontecer já que o acidente resultou em morte. Mas calma que piora. Não demorou para o Derek receber uma notificação extrajudicial da equipe do Sóstenes pedindo para que a reportagem fosse retirada do ar, o que ele fez. Aí você acha que acabou o caso? Não acabou. Não bastasse a falta de investigação e a pressão sobre a mídia, uma nova reportagem assinada pela Amanda Audi, publicada na agência pública, trouxe indícios de que até o BO pode ter sido alterado. Olha só o que um familiar da idosa que morreu no acidente relatou para a jornalista. Quando foi lavrado o primeiro boletim de ocorrência, o policial falou na minha frente. Ele foi narrando tudo certinho o que aconteceu. Salvou, passou o número da ocorrência anotado num papelzinho e falou que no outro dia podia ir lá retirar. Fiz conforme o combinado, fui lá para pegar e não estava pronto. Todo dia eu ia lá e não estava pronto. Acho que foram semanas e semanas e não ficava pronto. Quando saiu totalmente diferente. Segundo a apuração da equipe da agência pública, o BO lavrado no momento do acidente teria sido deletado e uma nova versão do boletim teria sido incluída em dezembro de 2022, 6 meses depois do acidente. Tudo muito estranho e uma história ainda pouco explicada. O segundo escândalo envolvendo Sóstenes pode até ser descrito como uma das maiores derrotas da direita em 2024. O deputado foi o autor do projeto de lei 1904 de 2024, que viria a ficar conhecido como PL do estuprador. O objetivo era equiparar o aborto após 22 semanas ao homicídio simples, mesmo nos casos em que hoje ele é permitido por lei, que são situações de risco de vida para a mãe, gravidez resultante de estupro e de fetos com anencefalia. O pontapé inicial para esse projeto veio em abril de 2024, quando o Conselho Federal de Medicina proibiu os médicos de realizar a assistolia fetal em fetos acima dessa idade, efetivamente proibindo o aborto após 22 semanas no país. O PSOL não deixou barato e judicializou a questão. No mês seguinte, a resolução já tinha sido derrubada pelo Xandão. E foi nesse contexto que o Sóstenes propôs o PL 1904. Além de tentar derrotar o Xandão, o projeto também tinha a intenção de testar o Lula. Durante as eleições de 2022, o Lula publicou uma carta aos evangélicos na qual prometia ficar de fora das discussões sobre pautas relacionadas aos direitos humanos de minorias. Havia lá um trecho específico sobre o aborto.
Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador, e meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional. Em entrevista ao blog da Andréa Sadi, no G1, o Sóstenes mencionou diretamente a carta e falou abertamente em testar o Lula. O presidente mandou uma carta aos evangélicos na campanha dizendo ser contra o aborto. Queremos ver se ele vai vetar. Vamos testar o Lula. Para fazer o projeto tramitar, rolou aí um acordão e o Lira aprovou a urgência do projeto em uma votação relâmpago, sempre assim, né? Foi muito rápido mesmo, tão rápido que a gente pode mostrar a íntegra aqui. Em votação, aqueles que aprovam a urgência permaneçam como se acham aprovada. Em um primeiro momento, Sóstenes conseguiu calar o presidente. Quando questionado sobre o PL, o Lula, que estava em viagem ao exterior, desconversou e falou que tocaria no assunto quando chegasse no Brasil. Quem quebrou o silêncio foi a Janja, que já no dia seguinte mandou um textão no Twitter com direito à hashtag que já havia se tornado uma das marcas do movimento contra esse PL, a hashtag Criança Não É Mãe. A essa altura, a reação da sociedade civil já era imensa. O absurdo de propor um projeto que tornava a pena para a mulher estuprada que abortasse até 20 anos, enquanto seu estuprador poderia ser condenado a um máximo de 10, fez o sangue de qualquer pessoa com um mínimo de bom senso ferver. A esquerda também fez questão de lembrar a todos que a maioria das vítimas de estupro são meninas, menores de 18 anos, e, portanto, seriam elas as mais atingidas. Manifestações aconteceram na maioria das capitais do país. Famosos como Paola Oliveira, Luana Piovani, Ana Maria Braga, Ana Paula Padrão e Paulo Vieira falaram abertamente contra o projeto. Quase 60 entidades científicas assinaram a carta da SBPC contra o projeto. Teve até jornalista da Globo News chorando ao vivo ao falar sobre esse projeto. Foi uma verdadeira surra que o bom senso deu na direita. No dia 18 de junho, menos de uma semana após a aprovação da urgência, mas parecendo quase uma eternidade depois de tanta surra, até o Lula finalmente criou coragem e se posicionou questionando o que o Sóstenes faria se a filha dele fosse estuprada. E como que a direita reagiu a tudo isso? Num primeiro momento, com fake news, é claro. Clássico. Até a mentira era clássica. O Sóstenes reeditou aquele discurso olavista dos fetos abortados na Pepsi para sua versão fetos abortados nos cosméticos. Aí, quando eles viram que não tinha como vencer, começaram as mudanças no projeto. Primeiro, o Sóstenes prometeu endurecer as penas contra estupradores, para uma pena máxima de 30 em vez de 10 anos. Assim, eles ficariam presos mais tempo que as meninas estupradas. Mas como elas ainda poderiam ficar 20 anos presas? Não colou, né? No dia 26 de junho, menos de 2 semanas depois da aprovação da urgência, a Michelle conseguiu convencer o Sóstenes a recuar de vez e retirar a prisão das mulheres do projeto. Olha, tirando a parte da trama golpista, talvez essa tenha sido a pior derrota da direita durante o terceiro mandato do Lula. Pelo menos até agora, né? Ainda tem tempo. Mas de alguma forma, apesar de ser o idealizador e articulador desse projeto, a imagem do Sóstenes não ficou associada a ele. Uma possível explicação pode estar no fato de que quem normalmente falava sobre o projeto para a imprensa era a deputada federal Júlia Zanatta. Essa escolha provavelmente foi para livrar a direita do argumento de que esse não é um assunto que deveria ser debatido por homens, né? De qualquer forma, mais uma vez, a imagem do Sóstenes passou por um escândalo quase incólume. O
mais recente escândalo envolvendo o Sóstenes veio com uma operação da Polícia Federal. O Sóstenes, assim como o também deputado federal Carlos Jordi, ouviram o toque-toque-toque da Polícia Federal como parte da Operação Galho Fraco, no dia 19 de dezembro de 2025. E saca só, num flat alugado pelo Sóstenes foi encontrado um saco de dinheiro com aproximadamente 430 mil reais em dinheiro. Parecia coisa de filme. A investigação da PF começou graças a contratos suspeitos com uma locadora de veículos. A Polícia Federal acreditava que poderia ser um esquema de desvio de cotas parlamentares, que é um dinheiro recebido por parlamentares para cobrir gastos realizados no exercício do seu mandato. Segundo a investigação, agentes políticos, no caso os 2 parlamentares, alguns servidores comissionados e particulares, no caso empresários, teriam atuado de forma coordenada para desviar dinheiro e depois ocultar verba pública, é o que diz a Polícia Federal, de forma oficial. Mas eu e a Luísa Martins também fomos atrás de alguns bastidores, apurando o que está dentro da representação da Polícia Federal para pedir ao Supremo Tribunal Federal autorização para colocar nas ruas essa operação. O que a gente conseguiu é o seguinte: o uso de cotas parlamentares com envio de recursos para empresas de fachada. Você pegar o dinheiro público, enviar essa cota para uma empresa que não existe e logo depois, segundo alguns integrantes com acesso a essa investigação, diz que o esquema enveredou para lavagem de dinheiro e assessores dos 2 deputados movimentaram milhões de reais. Milhões de reais! Quantos milhões? A cifra pode chegar a 27 milhões. Haja cota parlamentar. O Sóstenes até tentou se explicar, tanto numa coletiva de imprensa quanto com um vídeo nas redes sociais. Olha só o que ele tinha a dizer sobre o saco de dinheiro. Após uma reforma, coloquei a casa à venda. Inclusive, para provar que o imóvel estava à venda, temos essa imobiliária, que estava negociando pelo valor de 690 mil, mas no Brasil do descondenado Lula, tudo está se desvalorizando. Recebemos a proposta de um comprador que pagou 500 mil à vista em dinheiro. Reitero a todos que me conhecem, o dinheiro é lícito, declarado, tudo conforme manda a lei. Claro, né, gente? É super comum pagar R$500 mil para alguém num saco de dinheiro vivo. Quem nunca, né? Não é nem um pouco suspeito. Imagina. Mas apesar das imagens, dos valores e de tudo mais, o escândalo não durou mais do que um dia na imprensa antes de ser substituído no ciclo de notícias pelo boicote aos chinelos havaianas. E aí, quando a loucura dos chinelos cortados passou, ninguém mais lembrava do saco de dinheiro no flat. Plim. Olha só, se deixar, o Sóstenes se esconde por mais alguns meses até se envolver no próximo escândalo. Resta a gente aproveitar que esse é um ano eleitoral e fazer todo mundo lembrar.